Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 8º ano, do 3º bimestre. Mas eu não estou sozinha para essa aula, estou aqui na presença da professora Andréia. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene, bom dia, estudantes, professores, PCNPs e também os responsáveis pelos nossos estudantes. Muito bem, hoje nós vamos dar início aí, né, à nossa aula, então anotem, né, o tema, as habilidades, acompanhem aí. O tema da nossa aula é cidades latino-americanas, desigualdades sociais e outras questões urbanas. É uma aula do 8º ano, do 3º bimestre, ela foi elaborada pela equipe curricular de Geografia, né, da SEDUC-COPED, pela professora Andréia, com o apoio da professora Mariana, que vocês já conhecem através dos vídeos, eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio. E já na sequência, vamos para o que vamos trabalhar. É importante que vocês façam as anotações aí, ou dê o print, né, para que vocês tenham esse registro. Então, nós vamos trabalhar duas habilidades, né? A primeira é identificar, comparar e analisar as principais problemáticas sociais, econômicas, demográficas, culturais, ambientais, políticas, entre outras, e relacionar com o processo de urbanização das cidades latino-americanas. E a outra habilidade, né, a próxima habilidade, analisar as diferenças na apropriação dos espaços urbanos, relacionando-os com os processos de exclusão social e segregação socioespacial, e discutir as políticas públicas de planejamento urbano dos países latino-americanos, em especial do Brasil. A unidade temática é Mundo do Trabalho, objeto de conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbano-industrial na América Latina. Lembrando que essa aula é uma aula que vem aí complementar aulas anteriores que vocês tiveram, então vocês observem aí na tela de vocês a retomada das aulas anteriores, né, que foram aulas aí ministradas pelo professor Antônio. Então nós temos a aula do dia 17/9, que falava sobre características gerais das cidades latino-americanas, parte 1, e a aula do dia 18/9, que falava aí sobre a parte 2. Então hoje, né, na aula de hoje que nós vamos falar dessas cidades latino-americanas, a desigualdade, ela é uma aula que vem complementar aí um pouquinho do que vocês já estudaram com o professor Antônio. Então, para a gente iniciar essa aula, nós já vamos começar com o que é América Latina. Vai aparecer aí para vocês na tela um mapa, né, que o mapa está em destaque aí, né, na tonalidade verde, os países que compõem a América Latina, assim como o Brasil. Devemos lembrar que essa classificação, né, essa regionalização em América Latina, ela está associada a aspectos linguísticos. Então, são países que falam línguas, né, derivada do latim, como o francês, como o português, como o espanhol. Daí vocês devem estar falando, mas a Guiana Francesa ali apareceu em cinza, hein, professora? Mas nós temos que lembrar, né, que a Guiana Francesa está associada à França. Então é importante a gente lembrar. Vou pedir para colocar mais uma vez o mapa para vocês, só para que vocês consigam observar, né? Então a gente inicia, né, na porção norte ali com o México, né, e esses países em destaque na tonalidade verde são os países da América Latina. Daí o aluno está pensando, ok, Brasil está na América Latina, mas também está na América do Sul, que é uma regionalização política. Nós falamos de uma regionalização linguística e agora de uma regionalização política. Vai aparecer aí para vocês o mapa da América do Sul, né? Um mapa elaborado aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, observem o Brasil em destaque, na tonalidade verde, e os países que compõem a América do Sul, aí numa tonalidade em amarelo, né? Um amarelo mais claro, outro amarelo mais escuro. Então, esses são os países que compõem a América do Sul. Eu acho que ficou claro agora para a gente poder dar início, né, professora? Isso mesmo. É sempre bom a gente usar as representações cartográficas, imagens, para a gente contextualizar aqui a nossa aula. E também, nesse primeiro momento, é super importante que a gente retome alguns conceitos, né? Nós chegamos, a gente já está caminhando para quase o final
do terceiro bimestre. A gente está sempre aqui falando de muitos conceitos com vocês e é sempre bom a gente relembrar, né, para que a gente realmente aprofunde os nossos estudos, para que vocês tenham um percurso significativo de aprendizagem. Então, nessa retomada, a gente começa pelo conceito de paisagem, ainda mais porque a gente vai trabalhar com muitas imagens nas atividades propostas para essa aula. Então, o conceito de paisagem, ele é um conceito estruturante da geografia. Então, é um ponto de partida para o estudo do espaço geográfico. Ela pode ser definida como uma unidade visível do real e que incorpora todos os fatores resultantes da construção natural, social e cultural. Um outro conceito que vocês também ouvem bastante, que a gente fala aqui nas aulas de geografia e também em outros componentes do ensino fundamental, é o conceito de lugar, lugares. Então, como que a gente pode entender esse conceito? Ele é um dos conceitos também estruturantes da ciência geográfica, é onde ocorrem encontros, experiências que envolvem identidade, subjetividade das pessoas. É nele onde estão materializadas características dinâmicas, tanto globais e locais. E um outro conceito, também muito importante, é o conceito de território. Ele é considerado sinônimo de espaço vivido, apropriado, usado. Ele também é múltiplo, diverso, complexo. É muito complicado, né, a gente falar aqui de forma resumida o que é o território, mas é sempre bom a gente lembrar de tudo que está relacionado às relações de dominação ou apropriação de um determinado espaço, né? Então, quando a gente fala de território, ele é composto por redes, ele está associado ao conceito de limite, de fronteira, de vizinhança, de uma palavrinha aí que está destacada, que é a territorialidade, né? Uma palavrinha difícil, mas que está relacionada a esse conceito também. E também está relacionado ao sentimento de pertencimento, à identidade, aos elementos simbólicos de um determinado espaço. Então, é no cotidiano, no território, onde a gente vai perceber os movimentos, os conflitos, as lutas e também a questão da resistência, né? Então, o conceito de território, ele é fruto de uma construção social, né, e política, resultante aí de diversos outros processos que vão acontecer no cotidiano. Então, nessa retomada de conceitos, retomamos o que é paisagem, lugar e território. E ao longo da aula, nós vamos lembrar de outros conceitos importantes também para o estudo para a geografia. Então, na apresentação do tema de hoje, né, nós começamos aí com uma ilustração, né, que simboliza a questão da cidade e tudo que ela representa para a gente. É sempre bom a gente partir dessa ideia, né, de que a gente está aprofundando os nossos estudos sobre o processo de urbanização na América Latina e que é importante a investigação dos elementos desse processo a partir do lugar de vivência do estudante, ou seja, do seu lugar. Então, a gente entende a nossa comunidade, entende, né, a nossa cidade, os contextos que ali estão, políticos, econômicos, culturais, ambientais, para que a gente amplie essa escala de análise, para que a gente possa compreender como os processos que ocorrem na nossa cidade estão presentes também em outras cidades do país e também de países da América Latina, que é o contexto da aula de hoje, né, professora? Muito bem. Então, esses são os pontos. E partindo desses pontos que a professora Andréia colocou, a gente tem algumas questões aí ligadas a aspectos da observação da paisagem, né, professora? Então, vai aparecer aí para vocês, eu acho que a professora Andréia até vai fazer uma contextualização dentro do processo de urbanização para a gente até entender um pouco melhor a atividade, né?
Isso mesmo. Então, é importante lembrar que quando a gente trata de urbanização, é importante a gente lembrar das semelhanças e diferenças entre as cidades, né? Assim, esperamos que você conheça outras cidades, que você já tenha viajado para casa de amigos, de parentes, que tenha observado o quanto, né, algumas características são comuns à sua cidade, ou se você não viajou, você já viu por meio dos noticiários, na TV, em filmes. Então, como que a gente percebe esse processo de urbanização, a construção e produção das cidades? E muitas vezes o que nos chama a atenção é a questão da desigualdade, a desigualdade social presente nesses espaços. E muitas vezes essa desigualdade, ela está relacionada às diferenças que nós observamos da questão da moradia, do padrão habitacional. Então, quando a gente fala de urbanização, a gente vai lembrar de desigualdade, vai lembrar também o quanto é importante a gente pensar na questão da justiça e o direito à cidade. Isso na próxima aula a gente vai poder amadurecer um pouco mais essa ideia, mas é importante a gente já começar a aula trazendo esses conceitos para vocês. Então, quando a gente lembra de cidade, a gente também vai fazer um estudo sobre a questão das desigualdades, sobre a questão do direito à cidade e como a concentração de renda e o aumento da pobreza estão ligados a esses processos. Não é isso, professora? Muito bem. E nós vamos aí dar início à nossa primeira atividade. Então, vocês vão acompanhar aí na tela, né? Nós vamos fazer uma atividade de observação, identificação e análise de imagens. Então, são 3 processos aí. Observem que nós temos a imagem, elas estão numeradas aí como 1, 2 e 3. Eu não vou descrever essas imagens, porque senão também a gente vai ajudar aqui na atividade, né? Mas já na sequência do nosso próximo slide, ele já vai trazer os questionamentos para nós. O primeiro: quais elementos da paisagem são comuns nas 3 imagens? Então, vocês vão fazer esse exercício de observação, de análise, né, das imagens para poder responder. O segundo questionamento: quais problemas urbanos podem acontecer nessas cidades? Por que esses problemas ocorrem? Essa tela vai ficar para vocês por 2 minutos, tá? Vocês vão responder aqui no chat para nós. Nós vamos fazer, né, vamos dar aquela pescada nas respostas e nós já retornamos. Então, vai ficar aí para vocês por 2 minutinhos.
Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer aí a intensa participação dos alunos. Olha, muita resposta legal, viu, professora? Para a maioria, né, a maioria respondeu aí para o primeiro questionamento, respondeu mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou destacar a resposta da Vitória, que ela observou casas, prédios e árvores. Alguns ficaram entre casas, prédios e vegetação, né? Aí o Luan colocou aspectos urbanos, que eu achei legal, que ele colocou. Nós temos a aluna Gisele, que colocou para o segundo questionamento, poluição por causa das ações humanas. E nós temos também aqui a Evelyn, que colocou poluição causada pelos automóveis. Muito bom. Então, realmente, continuem participando, né? A gente trouxe a proposta desse conjunto de 3 imagens, que são imagens muito semelhantes, que trazem aspectos aí importantes para os nossos estudos. A primeira imagem é da cidade de São Paulo. Então, no primeiro plano, é um bairro muito conhecido aqui em São Paulo, que são os Jardins, né? Que tem residências de alto padrão. A segunda imagem já é da cidade de Santiago, no Chile, e a terceira imagem é da cidade do México, no México. Então, a escolha, né, por essas 3 imagens é que a gente sempre fala das cidades latino-americanas e muitas vezes a gente começa expondo imagens que estão ligadas mais à questão da pobreza, da desigualdade, né? E essas 3 imagens, elas revelam o quê? Elas revelam que essas cidades, a gente não sabe, é muito subjetivo, mas essas cidades também têm muitos problemas sociais, econômicos, ambientais. E as 3 imagens são comuns que, por exemplo, quando vocês descreveram, o que a gente pode destacar? Que está presente a questão da arborização, né, no primeiro plano das 3 imagens, e também essas 3 cidades, ela tem um processo de verticalização, que é a questão dos edifícios, né? No caso de São Paulo, a primeira imagem está um pouco mais concentrado os edifícios, né? Mais aglomerado, a gente tem aí uma presença maior, mas está presente. E que tipo de problemas que realmente a gente pode encontrar se a gente for fazer um estudo mais aprofundado dessas 3 cidades? E que também são comuns a todas elas, né? Então, a gente tem a questão do trânsito, né, é uma problemática, a questão da poluição, no caso, alguns estudantes destacaram a poluição do ar, mas a gente também pode destacar a questão da poluição das águas e também a questão da violência. Então, fica aqui o nosso convite para vocês aprofundarem as pesquisas sobre essas cidades, busquem outras imagens para fazer esse exercício de comparação e identificação de elementos. Agora a gente parte para uma outra parte da nossa aula, onde a gente está na questão ainda da contextualização da cidade, porque a cidade ela pode ser definida de diversas formas, né? É importante a gente lembrar que pensamos em cidade, pensamos na questão das transformações sociais, econômicas, tecnológicas, as culturais, as ambientais. Para muitos estudiosos, né, a cidade, o conceito de cidade está atrelado à questão do capitalismo, de mercadoria, de expansão de um setor que é o setor imobiliário, da especulação imobiliária. Então, estudar a cidade é muito fascinante. Eu gosto bastante. Espero que a gente tenha oportunidade de continuar esse diálogo sobre a produção do espaço urbano, o conceito de cidade. Mas para a aula de hoje, a gente fez um recorte. Então, a gente optou em trabalhar bastante essa questão habitacional e o padrão, né, das construções na cidade. Na imagem para vocês, tem uma foto do município de Barueri, aqui em São Paulo. Então, muito semelhante também às 3 primeiras imagens, que no primeiro plano vocês observam, né, casas mais baixas, né,
com um padrão mais sofisticado de moradia, arborização, e num segundo plano, a questão da verticalização, né, a quantidade de prédios nesse município. Lembrando que muitos desses prédios são prédios comerciais, né, ligados a grandes empresas, ligada à questão da globalização, à expressão do capitalismo. Então, é importante, lembrou de cidade? Vamos lembrar que a sua produção também está relacionada à expansão e às forças relacionadas ao mercado imobiliário. Barueri, por exemplo, voltaria a foto, por favor, um pouquinho. Isso. Barueri, se vocês fizerem um estudo, né, de aprofundamento, vocês vão encontrar que é um município que concentra muitos condomínios fechados, né? Muitos artistas, muitos jogadores de futebol, muitas personalidades desse mundo das celebridades, empresários, né? Pessoas aí moram nessa região porque concentra muitos condomínios, tá? E voltando, né, agora para a próxima tela, a gente tem uma imagem para vocês também, é uma imagem simbólica, né, de pessoas, né, de um grupo de pessoas numa cidade, para lembrar que o espaço urbano, ele é constituído por fluxos de pessoas, de informações, de capitais, de mercadorias, de atividades, né, onde ocorrem as interações sociais e espaciais. E sempre quando a gente lembrar de cidade, de espaço urbano, a gente lembra também de que existe um centro, que existe, né, que reúne de aglomeração. Se a gente pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo, nós trabalhamos na Praça da República, que fica no centro da cidade. E você? Você mora mais próximo ao centro da sua cidade? Você mora numa área mais distante? Mora na área rural? Em que região você mora na sua cidade, né? É preciso pensar o espaço urbano a partir também dos caminhos de expansão, né? Como que a área urbana cresceu na sua cidade e em diversas cidades também do Brasil e da América Latina. E também ligado a esse conceito de cidade, é imprescindível, é fundamental que a gente fale dos conceitos de desigualdade e diversidade. Então, a desigualdade, ela está ligada a uma condição que indica ausência de equilíbrio. E já a diversidade, ela está ligada a uma condição que indica diferença nas características. Quem está no 9º ano tem condições de fazer um aprofundamento mais dessas questões, mas é importante que aqui no 8º ano também a gente já trabalhe um pouco mais esses dois conceitos. Então, para a aula de hoje, eu trouxe uma reflexão de um dos geógrafos brasileiros, né, o professor Milton Santos, que ele diz o seguinte, sobre a importância da nossa localização no espaço urbano e o quanto isso está ligado à questão da desigualdade. Então, ele fala, cada homem vale pelo lugar onde está, o seu valor como produtor, consumidor, cidadão, dependente de sua localização no território. O seu valor vai mudando conforme, né, as suas diferenças de acessibilidade, né? Então, vai depender de onde as pessoas estão, né, do lugar onde ela vive, de quanto ela está próxima ao centro da cidade, onde ela está nesse território. Eu estava vendo uma reportagem, professor, esses dias, de que como a cidade de São Paulo, né, ela é tão extensa, tem tantos bairros, né, tantas pessoas moram em áreas mais periféricas, que muitas vezes elas não conhecem o centro da própria cidade, né? Porque nas suas regiões existem ali atividades que atendem bem às suas demandas, ao seu cotidiano, né? E você caminha pelas ruas da sua cidade, conhece bem o centro da sua cidade? Então fica aqui uma reflexão. E agora eu passo a palavra para a professora Milene. Muito bem, nós vamos para uma atividade, né? Atividade 2, é uma atividade bem bacana, que é uma atividade de reflexão. A gente está nesse momento de refletir, então acompanhe aí.
No Brasil, é possível perceber as desigualdades sociais no espaço urbano? Comente sua resposta com exemplos. Então, a professora Andréa, ela contextualizou as questões, né, sociais, aí, o que é o espaço urbano, nós fizemos já um exercício de identificar padrões na paisagem, então vocês já estão aí no segundo momento, numa segunda atividade. Vai ficar para vocês aí na tela essas questões por 2 minutos e meio. Vocês vão colocando lá no chat suas contribuições e já retornamos. Muito bem, estamos de volta. Tivemos aí, professora, uma contribuição intensa. Ótimo. E muita coisa legal. Olha, gostei aqui. Tem alguns alunos que ficaram só no sim, né? Não conseguiram aí progredir. Já é um ponto de partida. Mas ele já entendeu, né? Então a pergunta era, no Brasil é possível perceber as desigualdades sociais no espaço urbano? Comente sua resposta. A maioria colocou sim. Então, vou ler algumas contribuições aqui. O Vinícius colocou que ele consegue observar através da renda e do consumo, do padrão de consumo. Ótimo. A Karen colocou diferença nas ruas, como árvore. Eu acho que ela tentou fazer uma referência à questão da arborização, né? De alguns espaços, até a questão do calçamento, né? Calçadas mais largas, eu pesquei essa aqui. O Nicolas falou que sim, e que na cidade dele tem muito morador de rua. Já o Kaique colocou que sim, né? Quando vamos no centro, vemos casas com fachadas pintadas com azulejo. Deve ser até um casarão, alguma coisa assim. E ele já colocou que muitas vezes na periferia a casa ela fica apenas ali no tijolo ou no bloco. Então é uma percepção que ele tem, o aluno Kaique. Isso. Para essa última resposta, né, é muito comum na literatura, nos estudos sobre a cidade, falar que essas residências, né, essas moradias têm um perfil de autoconstrução,
né? Então, é um termo que vocês vão encontrar também. Então, nosso muito obrigada por todas as participações. A gente tem ainda outras atividades que vocês vão poder colocar suas respostas e mostrar os seus conhecimentos. Então, como um exemplo de devolutiva, né? Sim, existem desigualdades sociais em diversas cidades, no espaço urbano brasileiro, que são problemáticas muito semelhantes a outras cidades latino-americanas também. E eu trouxe para vocês aqui uma devolutiva baseada também em 3 fotografias, né? Porque lembrando que a gente está estudando a paisagem e a fotografia é um instrumento muito importante para nos ajudar nesse estudo. Então, a primeira imagem que vocês estão observando trata-se da cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma imagem muito clássica que vocês encontram em livros didáticos, né, de uma área do Rio de Janeiro que no primeiro plano a gente tem habitações, né, mais aglomeradas, mais precárias, e no segundo plano da imagem a gente tem, né, edifícios, condomínios, né, com um padrão mais sofisticado de construção. A segunda imagem é da região norte do Brasil, mas também poderia ser uma imagem muito presente em cidades litorâneas. A gente tem um padrão de habitação que são conhecidas como as palafitas. E a terceira imagem é da cidade de São Paulo, né, da região sul de São Paulo. É um aglomerado, é um residencial que tem torres, né, são apartamentos de alto padrão e também um shopping. Então, são alguns exemplos, viu, professora, para essa devolutiva. E no caso do nosso próximo slide, que vocês vão ver, a gente traz uma outra imagem de São Paulo, que é a nossa cidade, que a gente reside aqui em São Paulo, onde está o Centro de Mídias de São Paulo, que mostra ainda mais, né, o quanto essa desigualdade ela está presente no espaço urbano. São Paulo é sempre uma referência para os estudos de processo de urbanização. Então, essa imagem você vê essas construções, né, que tem esse padrão de autoconstrução, como o nosso estudante, né, destacou na sua resposta, e no segundo plano, a questão dos edifícios, né, que tem aí um padrão mais sofisticado. Então, é visível o contraste habitacional por meio dessa foto que vocês estão vendo, e tantas outras questões sociais estão ligadas a este espaço. Não é isso, professora? Exatamente. E nós vamos agora para uma atividade, né? Para a terceira atividade aí. Acompanhem os 2 questionamentos na tela de vocês. Você já observou se existe esse contraste habitacional na sua cidade? Comente sua resposta. Né? Então, se você já observou na sua cidade, coloque sim ou não. E o mais importante é comentar a sua resposta, tá ok? E para o segundo exercício, na sua cidade, existem condomínios fechados, né? Existe essa percepção urbana, né? Então, esses 2 questionamentos, eles vão ficar para vocês por 2 minutinhos. E aí, nós já retornamos para fazer a leitura das contribuições.
Muito bem, estamos de volta, tivemos várias contribuições, alguns alunos ficaram mais tímidos ali no sim e no não, mas a maioria colocou aí e respondeu. Então, o questionamento era, você já observou se existe, né, esse contraste habitacional na sua cidade? Comente sua resposta. A Simone colocou que sim, em algumas regiões, inclusive, uma situação bem precária. E ela colocou que na cidade dela tem condomínios. Já o aluno Nicolas, ele colocou uma coisa que eu achei bem legal, que ele colocou sim em diversos bairros. Ele observa essa diferença, inclusive no meu. Ou seja, ele fez essa observação no local de vivência dele e falou que também tem condomínios fechados na cidade dele. Muito bom. Muito obrigada por todas as participações e lembrando que a gente vai continuar esse diálogo na próxima semana, né? Então, é mais um momento mesmo para que vocês façam uma reflexão sobre o seu lugar de vivência. Para a primeira questão, sim, esse contraste ele está presente, seja numa cidade pequena, média, numa metrópole, é muito comum. Sobre os condomínios fechados, a gente tem que lembrar o seguinte, a questão dos muros, a questão da segurança, há diferentes padrões de condomínios fechados, né, professora? Sejam edifícios ou casas mais planas, e isso a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais. Agora, para a atividade 4, que a gente propõe ainda nessa aula e que vai ter continuidade depois no aprofundamento dos seus estudos, a gente vai partir muito para essa questão mesmo de fazer uma referência ao nosso lugar de vivência, que é aqui em São Paulo, e depois um convite para vocês investigarem na sua cidade. Então, acompanhem conosco qual é a questão da atividade conjunta 4 que está na tela. Então, cite um exemplo de problemática social, econômica, cultural e ou ambiental que você percebe na sua cidade. Então, para ajudar vocês nesse exercício que vai ficar, né, para casa, para a continuidade dos estudos, então a gente trouxe aqui alguns exemplos. Então, eu, professora Milene, o pessoal aqui do estúdio, residimos em São Paulo e eu trouxe um destaque que tem a ver lá com as nossas primeiras imagens. Observando essas duas imagens, a primeira e a segunda que está aí na tela, a gente pode falar das poucas árvores em alguns bairros ou a concentração de árvores em alguns bairros. Então, qual é a nossa problemática? A arborização. Será que na sua cidade, né, tem árvores presentes em todos os bairros? Como que fica essa questão? O nosso segundo exemplo, também partindo do exemplo de São Paulo. A gente tem o consumo excessivo, que isso leva à questão dos aterros sanitários, do lixão. Será que é suficiente? Qual que é a problemática? Resíduos sólidos. Ou seja, qual é a destinação que a gente está dando, né, para o lixo que a gente gera? Um outro exemplo, também considerando a cidade de São Paulo. Observação com relação aos equipamentos públicos de saúde e lazer. Aí a gente tem uma foto de um parque, que é o Parque Vila Lobos, aqui na cidade de São Paulo, frequentado por pessoas de diferentes bairros da cidade. Mas será que em toda a cidade existe oferta suficiente de parques? Será que os bairros, né, mais distantes da área urbana também possuem parques urbanos? Então fica aí a nossa reflexão. Na próxima tela, a gente colocou um QR Code para vocês conhecerem um vídeo bem curto, bem simples, produzido pela USP, sobre o Parque Ibirapuera, que é um dos parques mais conhecidos aqui da capital. Então, esse exercício, né, de pensar parques urbanos é para você também refletir a partir do seu lugar de vivência. E para encerrar o nosso exemplo da questão atividade conjunta, a gente traz a questão da mobilidade urbana, que é uma outra problemática. Então, com o excesso de carros nas ruas, né, a gente tem trânsito, tem poluição, isso na cidade de São Paulo. Será que acontece também na sua cidade? Então, o que vocês vão fazer agora, né, nesse diálogo, nessa continuidade de diálogo com seus colegas e professores?
vocês vão identificar um tipo de problemática social, econômica, cultural ou ambiental que você percebe na sua cidade. Pode ser que seja também muito semelhante aos exemplos que nós citamos aqui da cidade de São Paulo. E vocês vão pesquisar, né? Aproveite, pesquise em diferentes sites da internet, se for possível, sites de confiança, converse com seus familiares, com o professor e coloque depois aí, a gente tem, né, uma hashtag, né, professora? Exatamente. Nós temos a hashtag GEL no CMSP e Eu no CMSP, né, que a gente consegue aí encontrar as atividades de vocês. E fica aí também, né, essa atividade de pesquisar uma problemática socioambiental na sua cidade, tá ok? Então, poste lá nas redes sociais para que a gente possa encontrar as atividades. Nós vamos ficando por aqui, né? Então, vai aparecer aí para vocês aquele slide da avaliação para que a gente possa dar aí encerramento. Então, conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Olha que legal, agora você pode dizer o que achou das suas aulas. Tem aí o QR Code de acesso e o endereço. Lembrando que avaliar é uma atitude aí de grande responsabilidade. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas, e hoje eu tô aqui a convite do Novotec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o Novotec Expresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC, mas hoje eu vou falar do Novotec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar, e sem vestibulinho, não é ótimo? Uau! Então se liga, o Novotec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é Novotec Expresso? Bom, o Novotec Expresso é uma modalidade do Novotec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar, e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, informática básica... as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do Novotec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho!